TV Anhanguera, eleições 2010, debate entre os candidatos ao governo do estado. Neste bloco, o tema é livre. E quem faz a primeira pergunta, conforme as regras, já que no primeiro bloco quem iniciou foi Iris Rezende, neste, Marconi Perillo começa perguntando. Candidato, o tema é livre, o senhor escolhe, o senhor tem 30 segundos a partir de agora. Bom, só para dizer o seguinte, eu nasci em Goiânia, tenho andado a pé em todos os bairros de Goiânia, e modéstia à parte, ninguém fez tanto quanto eu como governador em Goiânia, na área da saúde, do transporte, nas duplicações, nos benefícios para o povo. Mas eu pergunto ao candidato o seguinte, o Plano Real e a estabilização da moeda possibilitou que os governos fizessem política de transferência de renda. Quais são as portas de saídas para essas políticas de transferência de renda? Olha, a verdade é que quando governador, nós administrando, pensando no futuro, construímos uma infraestrutura de rodovias, 7.800 quilômetros, para permitir o aumento da produção. Construímos a quarta etapa da Cachoeira Dourada para nos dar a garantia de energia suficiente para a industrialização. E criamos o Fomentar. E Goiás se desenvolveu admiravelmente nos anos seguintes. Goiás se tornou outro. A economia de Goiás se divide em duas épocas, antes de 83 e após 83. Hoje, o que nós buscamos é fazer com que, com a industrialização de Goiás, os nossos produtos sejam aqui industrializados e, com isso, os nossos produtos contem também com a mão de obra dos goianos, aumentando a qualidade de vida do nosso trabalhador, a oportunidade de trabalho para todos os jovens. E hoje nós nos preocupamos muito. É que há poucos dias, o Popular, há 3 dias, mostra que 162 mil jovens estão fora da sala de aula e desempregados. Nós temos que promover, na verdade, mais uma arrancada no nosso desenvolvimento socioeconômico. Bom, o candidato insiste em não responder às minhas perguntas, em fugir das respostas. Ele acabou de ser prefeito de Goiânia agora, poderia ter ajudado a resolver esse problema da da ausência de alunos das salas de aula. Mas voltando à pergunta, quando eu falo de porta de saída, eu me refiro a uma forma das pessoas deixarem de depender de programas como Bolsa Família, Salário Escola, Renda Cidadã, dentre outros. Nós vamos ampliar o número de famílias beneficiadas pelo programa Renda Cidadã. Eu já fiz isso quando fui governador. Agora nós vamos fazer mais, nós vamos investir em 250 mil famílias e vamos pagar um adicional de R$50 por pessoa das famílias que recebem o Bolsa Família e o Bolsa Universitária para que elas possam se qualificar, se preparar para o mercado de trabalho, se preparar para ter uma mão de obra capaz de ser empregada no mercado de trabalho. Com isso, nós vamos ajudar as famílias a matarem a sua fome, mas também a se qualificarem para o trabalho. Eu devia aqui acentuar que eu quis mostrar que a minha preocupação, quando governador por 2 vezes, era criar oportunidade de trabalho para o pai de família e para os jovens. E o fizemos. Quanto a esses programas sociais, ninguém é capaz de dizer que quando eu era governador, mesmo sem esses programas nominados, alguém passava fome em Goiás ou alguém morria à míngua em Goiás. A Secretaria de Assistência Social buscava socorrer a todas as pessoas que precisavam. Se falam tanto, nós vamos dar sequência a esses programas, vamos melhorar esses programas, mas nós temos que pensar em promover o desenvolvimento para que no futuro próximo as pessoas não precisem mais dessa assistência imediata do poder público, porque se ela socorre, ela muitas vezes prejudica. Candidato, obrigado. O senhor tem agora, o tema é livre, o senhor tem 30 segundos para fazer a pergunta, candidato Marconi Perillo. O seu tempo começa agora. Muito bem, candidato Marconi Perillo. Eu gostaria de pedir aqui a confirmação de uma proposta que o candidato fez há poucos dias, de que
ia demolir todas as casas da Vila Mutirão. Eu pergunto, vai demolir de Goiânia ou das outras 200 vilas Mutirão que tem pelo interior afora? 1 minuto e meio, candidato. Candidato, o senhor construiu 1000 casas da Vila Mutirão em Goiás, em Goiânia, casas de placas. Inclusive o presidente Lula veio aqui no seminário sobre habitação e fez duríssimas críticas ao senhor por conta dessa construção de casas de placas. O senhor fez 3.000 casas de placas no interior do estado. São muito quentes, telha Eternit. O que eu propus foi para as famílias que queiram substituir as placas por tijolos, as telhas por telhas de barro, nós vamos fazer isso, substituir, fazer casas dignas, como a Valéria, minha mulher, fez lá na Vila Mutirão. Lá tinha um abrigo construído com placas e ela foi lá e construiu todas as casas da Vila Mutirão com tijolos, com alvenaria. Isso deu mais dignidade aos velhinhos que moram lá. Portanto, quem espalhou essa mentira faz parte de toda esta rede de mentiras, de panfletos apócrifos, de compra de voto que está espalhada pelo estado inteiro. Nós vamos dar dignidade a essas famílias. Se elas tiveram o benefício das casas no passado, nós queremos agora melhorar, ampliar as casas para que elas possam viver com dignidade. Mais do que isso, nós vamos levar o cheque moradia para todas as famílias que precisarem desse benefício. Nós vamos levar os programas sociais para as famílias que têm dificuldades de alimentar seus filhos e vamos criar as portas de saídas para que elas possam viver com dignidade através do trabalho. Não chegou a mim essa notícia por informação ou por fuxico, não. Eu li no jornal declaração do candidato de que iria demolir todas as casas e construir outras. Eu diria aqui, se o candidato não conseguiu cumprir com o compromisso quando, em 1988, de que construiria 245.000 casas, não construiu nem 2.000 nem 3.000, quanto mais as 245.000. Zombou do povo a utilizar até o número, porque era o seu número de votação. Aliás, que é um costume useiro e vezeiro. Agora, vem agredir aquelas famílias que têm tanto amor às suas casas, deixá-las aí na dúvida, na angústia. Não, construa, cumpra com seus compromissos de construir aquelas 200 e tantas mil casas, deixe aquelas famílias em paz, que elas têm amor nelas e eu também tenho amor naquelas casas. A sociedade também tem. Obrigado. 1 minuto para Marconi Perillo. Quem assistiu ao filme Dois Filhos de Francisco, do Zezé de Camargo, percebe claramente o quanto aquelas casas eram mal feitas. O que eu quero é dar dignidade às famílias que quiserem trocar a casa de placa por alvenaria, livremente terão esse benefício. Mas nós vamos legalizar todos os lotes e casas que foram construídos no passado, mas que não tinham escrituras. Os governantes da época queriam que as famílias eternamente fossem obrigadas a votar neles. Eu construí, legalizei, doei cheques moradias para 186.000 famílias. Não cheguei às 245 mil, porque eu não contava que o PMDB fosse quebrar o BEG, que a Cachego estivesse na situação que estava. Eu não contava que a usina de Cachoeira Dourada tivesse sido vendida e o dinheiro sido gasto aleatoriamente, sem nenhum planejamento. Eu não esperava que Goiás convivesse naquela época com tantos escândalos que envergonhavam a todos nós goianos. Agora, o meu governo será de dignidade para as pessoas. Candidato Marconi Perillo, o senhor agora faz a pergunta, o senhor tem 30 segundos, o tema é livre, começa a contar a partir de agora. Hoje é o dia do funcionalismo público. Eu quero aproveitar para estender os meus cumprimentos a todos os funcionários que ajudam a construir o nosso Estado em todas as áreas, especialmente na cidadania. Prestam serviços na saúde, na educação, na segurança com qualidade. Sem eles, os filhos dos pobres, os trabalhadores, não teriam acesso ao serviço público de qualidade. Eu implantei o VaptVupt em 22 unidades. A minha pergunta é: qual é a proposta do senhor para o funcionalismo público? Muito bem. Em primeiro lugar, eu quero dizer aqui ao candidato e aos telespectadores que a Cachego foi liquidada no governo de Henrique Santini, que o candidato era seu chefe de gabinete. E que o BEG foi vendido pelo candidato no início do seu governo, quando ele recebeu 450 milhões do Banco Itaú pela venda do BEG. A gente tem que repor a verdade. Fala-se muito, mas
procurando iludir e enganar o povo. Quando governador, encontrei o funcionalismo com 6 meses de atraso. As viúvas dos magistrados, dos militares, de todos os funcionários, com uma pensão que não dava nem para comprar o pãozinho na padaria cada dia. O Estado devendo 6 meses, nós encaminhamos à Assembleia uma lei reajustando para 80% do que os maridos estariam recebendo em vida. Colocamos em dia, realizamos concursos, valorizamos o funcionário e hoje eu posso dizer, quando é o meu governo mais recente na Prefeitura de Goiânia, 90% dos funcionários municipais estão hoje integrados na nossa eleição, pelo que nós representamos para o funcionalismo ali naquela casa. Vou cumprir todas as conquistas dos funcionários estaduais sendo eleito. Vamos prestigiar, como sempre prestigiamos, o funcionalismo público de nosso Estado.